Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E antes do e-mail de hoje, deixa eu falar para você da empresa que é parceira aqui do canal Ponto de Vista, que é uma empresa aqui de Dois Córregos, que é a Koala. Há 27 anos, a Koala oferece soluções de limpeza e proporciona bem-estar às famílias brasileiras. Com uma linha completa de aromatizantes de ambiente, a marca Koala ultrapassa gerações com produtos concentrados e de qualidade. Algumas gotinhas, esse aqui é o de eucalipto citriodora. Olha que cheirinho de eucalipto. Umas gotinhas aí num litro d'água. Você vai ver a limpeza que você deixa na sua casa e o cheirinho agradável. E aqui na descrição do vídeo tem o link da empresa, as redes sociais para você conhecer algumas soluções práticas para você usar o Koala aí no seu dia a dia. Os produtos Koala você encontra à venda nas prateleiras dos melhores supermercados de todo o Brasil. Koala, o verdadeiro aromatizante da família brasileira. E vamos então ao e-mail de hoje. E-mail dela que diz assim: Olá André, olá. Fui recentemente ao neurologista e ele me indicou um psicólogo, porque ele acredita que meu problema é emocional. Marquei a consulta, porém as palavras dele não saíam da minha cabeça e resolvi procurar o tema amor próprio no YouTube e lhe achei. Desde então tenho ouvido todos os dias suas palavras. Tenho um casamento de 13 anos e uma família muito linda. Sou completamente apaixonada por ele, mas de repente meu mundo caiu a partir do dia que ele começou a trabalhar em uma empresa e uma moça começou a ligar. Coisas estranhas aconteceram e a cada dia eu pegava detalhes da situação. Nunca fui ciumenta, mas me descontrolei. Senti ódio no coração e bati nele. Fiquei tão nervosa que tive forças para agredir um homem de 1,80 de altura. Daí desenvolvi um ciúmes doentio e vistoriava tudo dele. Brigávamos e eu perdoava. Ele sempre jurava que não me traía e eu perdoava. Daí comecei a perceber que faltava em mim algo e achei que fosse eu dar o troco. Ou seja, você começou a pensar em traí-lo. Porém, meus pais não me criaram para isso. Com seus vídeos, estou descobrindo que o que faltava em mim é o amor próprio. Precisava me amar, me valorizar e me curtir antes de amar alguém tão possessivamente. Hoje continuo casada, porém de uma forma diferente. Estou tentando não ficar mexendo no celular dele, mas ainda sinto ciúmes do WhatsApp. Tenho medo de recaídas, pois quando sinto ele estranho, fico paranoica. E aí o e-mail termina. Olha, gente, veja bem. Então, tem um casamento muito lindo, uma família linda, enfim. Aí, tudo começa porque ele começou a trabalhar numa empresa e aí uma moça começa a ligar. Você não especifica, né? Que tipo de ligação, o que é isso, entende? Ou seja, soa, sei lá, um alerta em você. Porém, minha querida, pelo que você está falando aqui, não existe nada de concreto, né? Enfim, está faltando também algumas informações aqui, né, gente? Então, é difícil até eu lidar e falar a partir de coisas que ficam algumas lacunas, algumas perguntas ficam no ar. Então, fica um pouco faltando alguns detalhes, assim, que seriam importantes. Você começou a desconfiar, então, só porque a moça está ligando, e essa ligação era para falar o quê? Era para falar coisa de empresa. Porque, veja bem, às vezes a gente tem que se tocar, que às vezes a gente está sendo paranoico e às vezes não. Às vezes são coisas que estão óbvias e a gente não quer enxergar, e às vezes a gente enxerga coisas onde não tem. Porque veja bem, por que a moça ligaria na sua casa? Né? André, mas pode ser porque na verdade eles tiveram um caso e agora ela está querendo estragar o casamento do cara.
É verdade, porque tem gente que faz isso, né? Tem gente que faz isso. Porém, se ela começa a ligar lá e ela quer estragar, ela provavelmente pediria para falar com você e não para falar com ele. Ah, mas é que ela está fazendo chantagem com ele, tá vendo? Aí a gente começa a levantar coisas na nossa cabeça. Agora, é realmente estranho isso, porque, repito, seria natural, se ele está tendo um caso com ela, com essa moça, que na verdade ela não vai ligar na sua casa. Ela vai ficar mandando mensagem para ele, vai conversar com ele e depois outra, trabalha na empresa. Então, lá sim há a possibilidade deles marcarem, deles conversarem, deles falarem, do que na verdade ele ter que ligar, ela ter que ligar na sua casa para querer falar com ele. Aliás, não, gente. Por isso que eu digo, o que não faltam hoje são meios. Não é verdade? Por isso que eu digo, isso aí é questão de caráter e de postura de cada pessoa. E não adianta a gente ficar paranoico, viu? Em relação a essas coisas. Porque, veja bem, uma pessoa, se ela quiser, ela consegue achar 1001 formas para ela entrar em contato. Nós vivemos na era da comunicação. Você acha que a pessoa que quer conversar, antigamente dependia de carta. Depois surgiu o telefone e assim por diante. Então a carta chegava, já pensou chegar uma carta na sua casa e direcionada ao seu marido, que era do nome que uma mulher mandou? Então era óbvio que a esposa ia ver. Agora tem e-mail, a pessoa pode criar e-mails falsos e pode criar, você tem N provedores de e-mail e você pode criar quantos você quiser, você pode ter milhares de contas de e-mail, ele pode conversar com ela, acessar. Ai, André, não fica falando isso, eu só estou querendo dizer, eu não estou querendo colocar caraminhola na cabeça de ninguém, eu só quero dizer que gente, quem quer faz, porque não tem caráter, porque para mim traição é escolha, a pessoa escolheu trair. Ela decidiu. Não é que ela foi levada, porque a carne é fraca, porque eu não consigo dizer não, porque a pessoa tá... Você escolheu trair, cara. Ou você escolheu trair, minha querida. Né? Seja homem, seja mulher. São escolhas. Então, hoje em dia, o que não faltam são meios. Por isso que eu estou dizendo, me é estranho o fato dela ficar ligando então na sua casa. Assim como também você poderia pensar, eu não sei qual é a profissão do seu marido, né? Você falou que é uma empresa. Se fosse investigador de polícia ou se ele fosse médico, é natural que as pessoas liguem, porque tem que dar plantão, até em empresa. Porque eu conheci um monte de pessoas que, por exemplo, trabalham em empresa e, vamos supor, o cara é um químico responsável. Eu tinha um amigo que ele era químico responsável de uma empresa que fazia pisos. Eu me esqueci o nome agora, o nome da empresa especificamente, né? Eu me esqueci, enfim, deu branco agora. Mas ele era o químico responsável. E às vezes dava um BO lá, por exemplo, em alguma coisa, e ele tinha que ir. Então ele sempre tinha que ficar com o celular ligado, às vezes de madrugada, sabe? Ligavam lá, deu problema num negócio, lá numa mistura, alguma coisa assim, ele que tinha que ir. Então, era natural que ele recebesse ligações da empresa. Mas tá vendo? Recebia, inclusive, no próprio celular, né? Então, veja bem, hoje em dia é até difícil ter telefone fixo com os planos das operadoras. Então, às vezes, a gente fica criando situações e aí, a partir de uma situação específica, a gente desenvolve uma paranoia louca dentro de nós. E a gente começa a comprometer uma relação que até então estava bacana. Um casamento legal, uma coisa legal, a partir de uma paranoia nossa. Repito, e não estou sendo ingênuo. A gente sabe que, infelizmente, essas coisas acontecem. Então, não é se fingir de bobo, se fingir de idiota. São aqueles casos em que a pessoa não quer enxergar o óbvio, mas a gente também não pode distorcer. Porque entre não enxergar e distorcer,
Olha, são as duas extremidades. A gente tem que buscar, na verdade, o equilíbrio, o ponto de equilíbrio. Eu não vou ser um idiota que não enxerga o óbvio, que finge que não está vendo as coisas, porque, na verdade, tenho medo de me posicionar, mas também não vou ser aquela pessoa paranoica que cria coisas onde elas, na verdade, não existem, e aí eu alimento cada vez mais isso. Por quê? E aí eu finalizo com a questão que você própria reconheceu. Porque talvez então tivesse faltando amor próprio. Porque eu não consigo me valorizar. Então, e de repente a gente nem se deu conta disso, né? De que a gente estava carente de amor próprio. Porque às vezes quando a gente fala que a gente está carente, a gente sempre acha que a gente está carente de amor de alguém. Às vezes nós nos tornamos carentes de nos amarmos. É uma carência de amor próprio. Isso, por sua vez, vai diminuir nossa autoestima, ou seja, a maneira como a gente se vê, a gente não se dá o devido valor. Automaticamente isso traz para nós insegurança. Então a gente vai se tornando uma pessoa insegura emocionalmente e a gente acredita que qualquer pessoa, até então, nenhuma mulher tinha ligado para o seu marido. A partir do momento que uma moça da empresa liga para ele, agora talvez isso revelou a sua falta de amor próprio, que você mesma está falando aqui. Então, e agora revelou o quanto, na verdade, você era uma pessoa insegura. Só que nunca tinha acontecido nenhum fator que fosse um fator gatilho. Sabe, o gatilho é um fator que desperta coisas. Por que despertou esses ciúmes? Porque até então estava tudo muito tranquilo, aquelas águas calmas, não é? Agora surgiu alguém aqui que ligou para o seu marido, mexeu naquele mar calmo, veio uma onda agora. E isso revela algumas coisas. Revela que eu não acreditava em mim, revela que eu não me valorizo, revela que eu não me amo e revela que talvez então eu tenha muita insegurança por conta disso. E que o que eu preciso fazer então? Preciso me valorizar, estar firme comigo mesmo para espantar essas determinadas situações e determinadas paranoias que às vezes a gente cria. E isso vai fazer um bem danado para a própria relação. Quando a gente está bem com a gente mesmo, isso se derrama nas situações que estão ao nosso redor. Ou seja, se derrama na própria relação, no próprio relacionamento. Você pode ter certeza disso. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook. Aguardo você lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.